O monitor cardíaco ao meu lado emitia bips regulares, enquanto eu sentia minha consciência retornando lentamente. A anestesia ainda pesava em meu corpo como chumbo derretido, mas algo estava errado. Terrivelmente errado. A voz do meu filho Carlos ecoava pelo corredor do hospital, baixa demais para os ouvidos de qualquer enfermeira, mas clara o suficiente para mim. Sim, doutor Ferreira, ela não vai acordar tão cedo. Os documentos já estão todos assinados. A procuração está válida há 6 meses. Meu coração disparou. A máquina ao meu lado começou a apitar mais rapidamente, mas mantive os olhos fechados. Cada palavra de Carlos era como uma punhalada. 6 meses de procuração. Eu jamais havia assinado tal documento. Minha cirurgia de vesícula deveria ter durado apenas 2 horas, mas pelo que conseguia perceber através da janela, já era noite. A casa da Rua Savassi já tem comprador interessado. Marina Santos confirmou que pode fechar negócio ainda esta semana. Sim, ela está internada por pelo menos 15 dias, tempo suficiente para resolver tudo. Nossa Senhora, ele estava vendendo minha casa. A casa onde criei meus 3 filhos sozinha após enviuvar. A casa pela qual trabalhei dupla jornada por 20 anos para quitar. Senti bile subindo pela garganta, mas forcei-me a permanecer imóvel. Precisava ouvir mais. Carlos continuava sua conversa telefônica. Não há problema legal nenhum. Ela me deu procuração completa quando soube da cirurgia. Estava preocupada com complicações. Você sabe como são os idosos. Idosos? Eu tinha apenas 58 anos e estava em perfeita saúde mental. A cirurgia era simples, rotineira. Por que ele mentiria sobre minha idade e estado mental? Meu filho, meu próprio filho, estava tramando contra mim enquanto eu estava vulnerável numa cama de hospital. Perfeito. Amanhã de manhã estarei no cartório com todos os documentos. Ah, e doutor Ferreira, se ela despertar antes do esperado e começar a fazer perguntas sobre a casa, pode sedar novamente? Por favor, é importante que ela descanse bastante. Meu sangue congelou. Sedar novamente? Ele queria me manter inconsciente enquanto roubava meu patrimônio? A respiração ficou difícil. Meu peito apertou. Não era apenas a venda ilegal da casa. Era algo muito pior. Carlos estava conspirando com o médico para me manter dopada. Os passos de Carlos se aproximaram da minha cama. Senti sua respiração perto do meu rosto enquanto verificava se eu ainda dormia. O cheiro de seu perfume, antes reconfortante, agora me causava náusea. Como não percebi antes? Os últimos meses voltaram à minha mente como flashes dolorosos. As visitas frequentes de Carlos, sempre oferecendo ajuda com documentos. A insistência para que eu assinasse papéis, apenas por precaução. As vitaminas que ele trouxe dizendo que me ajudariam a me preparar melhor para a cirurgia. Meu Deus, e se ele vinha me envenenando lentamente? E se a cirurgia não foi necessária? Mãe ainda está dormindo profundamente, sussurrou Carlos, para alguém que entrava no quarto. O doutor Ferreira disse que pode levar mais algumas horas para despertar completamente. Ótimo, respondeu uma voz feminina que reconheci imediatamente. Marina Santos, a corretora de imóveis que Carlos havia mencionado. Trouxe todos os contratos. O comprador está ansioso. Ofereceu R$ 15.000 acima do valor de mercado para fechar hoje mesmo. 15 mil acima do valor. Minha casa valia pelo menos R$ 300.000. Se alguém oferecia 15 mil a mais, era porque sabia que era um negócio imperdível, um roubo legalizado. E quanto aos outros imóveis dela? Perguntou Marina. Outros imóveis? Carlos sabia dos 2 pequenos apartamentos que eu alugava para complementar minha aposentadoria? Nunca contei a ele sobre esses investimentos. Como descobriu? Ainda estou investigando.
Pelo que encontrei nos documentos dela, há pelo menos mais 2 apartamentos em Nova Lima. Preciso descobrir onde estão as escrituras. Senti como se estivesse caindo num abismo sem fim. Não era apenas minha casa. Carlos queria tudo, todo o patrimônio pelo qual lutei a vida inteira. E eu estava ali, indefesa, fingindo dormir enquanto meu próprio filho planejava me destruir financeiramente. Carlos, você tem certeza de que ela não vai acordar e descobrir tudo? Perguntou Marina, baixando ainda mais a voz. Relaxa. O Dr. Ferreira é meu amigo há anos. Ele vai garantir que ela fique sedada o tempo necessário. E mesmo que acorde, quem vai acreditar numa mulher de mais de 60 anos, confusa pelos medicamentos, falando de conspiração? Mais de 60 anos. Ele estava mentindo sobre minha idade novamente. Por quê? E de repente a terrível verdade me atingiu como um raio. Se Carlos estava falsificando minha idade, provavelmente havia falsificado outros documentos também. A procuração, meu estado mental, talvez até laudos médicos. O Dr. Ferreira entrou no quarto nesse momento. Senti o cheiro de seu jaleco limpo misturado com café. Como estão os preparativos? Perguntou em voz baixa. Tudo certo, doutor. Amanhã cedo fechamos a casa principal. Você conseguiu alterar a data da alta dela? Sim. No sistema consta que ela precisa ficar internada por no mínimo 2 semanas. Complicações pós-operatórias. Isso nos dará tempo suficiente. 2 semanas? Minha cirurgia era simples. Eu deveria ter alta em 2 dias. Eles estavam inventando complicações inexistentes para me manter presa aqui, enquanto destruíam minha vida. E então, Carlos disse algo que fez meu coração quase parar. E se ela morrer durante a recuperação, doutor? Acidentes acontecem, especialmente com pacientes da idade dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina pigarreou nervosamente. O Dr. Ferreira demorou alguns segundos para responder. Vamos focar no plano atual, Carlos. Mortes hospitalares geram muita investigação. Mortes hospitalares geram investigação. Isso significava que eles já haviam considerado me matar? Meu próprio filho estava discutindo minha morte como se fosse um problema logístico a ser resolvido. Senti que ia vomitar. A bile queimava minha garganta e tive que usar toda a minha força de vontade para não me mexer. Se eles descobrissem que estava acordada e ouvindo tudo, minha vida correria perigo real e imediato. Bem, preciso ir, disse Marina. Amanhã às 8 da manhã estarei no cartório. Carlos, você tem mesmo certeza sobre a assinatura dela na procuração? Absoluta. Pratiquei por semanas. Ele havia falsificado minha assinatura e praticado até ficar perfeita. Por semanas. Isso não foi uma decisão impulsiva. Foi um plano calculado, meticuloso. Meu filho havia passado semanas se preparando para me roubar. Depois que Marina saiu, Carlos se aproximou novamente da minha cama. Senti sua mão tocar meu braço. Um toque que antes me consolava e agora me causava horror. Dorme bem, mamãe. Quando acordar, sua vida vai ser muito diferente. Muito diferente. Ele não fazia ideia de como estava certo, porque agora eu sabia exatamente quem ele realmente era. E se havia uma coisa que aprendi em 58 anos de vida, era que uma mãe pode ser muitas coisas, mas nunca uma vítima fácil. O Dr. Ferreira checou meus sinais vitais uma última vez. Ela está estável. Vou aplicar mais um sedativo para garantir que durma até amanhã de tarde. Não, ele não podia me sedar novamente. Eu precisava acordar, precisava agir. Mas como impedir sem revelar que estava consciente? Senti a agulha penetrar no meu soro e soube que em poucos minutos perderia a consciência novamente. Enquanto a medicação fazia efeito, uma pergunta aterrorizante martelava em minha mente. Se Carlos era capaz de falsificar documentos e conspirar com médicos para me roubar, o que mais ele era capaz de fazer? E quantas outras pessoas ele já havia prejudicado?
A escuridão da sedação me envolveu novamente, mas uma certeza permaneceu clara em minha mente. Quando acordasse, começaria a maior luta da minha vida. A consciência retornou como ondas quebrando na praia, primeiro distante, depois cada vez mais próxima e intensa. Meu corpo estava pesado, entorpecido pelos sedativos, mas minha mente estava cristalina e furiosa. Eram 6 da manhã, segundo o relógio na parede. Carlos provavelmente estava a caminho do cartório neste exato momento para consumar o roubo da minha casa. Mas ele havia cometido um erro crucial. Subestimou sua mãe. Forcei meus músculos a responder, movimento por movimento. Primeiro os dedos, depois as mãos. Finalmente consegui sentar na cama. A tontura era intensa, mas a raiva era mais forte. Raiva pura, concentrada, do tipo que só uma mãe traída pelo próprio filho pode sentir. O telefone do quarto estava a poucos metros da cama. Precisava ligar para minha advogada, Conceição Matos, antes que fosse tarde demais. Mas quando tentei me levantar, as pernas cederam. Os sedativos ainda controlavam meu corpo. Enfermeira, consegui sussurrar quando uma jovem mulher passou pelo corredor. Por favor, preciso fazer uma ligação urgente. Larissa, segundo sua identificação, entrou no quarto com um sorriso gentil. Dona Conceição, a senhora deveria estar descansando. O doutor Ferreira disse que... Não, interrompi com mais firmeza do que esperava conseguir. Preciso ligar para minha advogada agora. É uma emergência. Larissa hesitou. Pude ver o conflito em seus olhos. As ordens médicas versus o pedido de uma paciente lúcida. A senhora tem certeza de que se sente bem para fazer ligações? Tenho, sim. Meu filho está roubando minha casa neste exato momento enquanto estou aqui internada. Preciso impedir isso antes que seja tarde. O choque no rosto de Larissa foi genuíno. Seu filho, mas ele parecia tão preocupado ontem à noite. Aparências enganam, querida. Por favor, me ajude. Larissa trouxe um telefone móvel e discou o número que ditei. Conceição atendeu no segundo toque, sua voz ainda rouca de sono. Conceição, sou eu, Marina. Preciso de você no cartório da Rua Savassi agora mesmo. Meu filho está tentando vender minha casa com documentos falsificados. Marina, você não deveria estar no hospital. Como assim documentos falsificados? Contei tudo rapidamente, cada palavra queimando minha garganta como ácido. A procuração falsificada, a conspiração com o médico, os planos de me manter sedada. Conceição ouvia em silêncio crescente. Marina, isso é muito sério. Falsificação de documentos, fraude, conspiração. Estou saindo agora para o cartório, mas você precisa sair do hospital imediatamente. Não posso. O médico está envolvido. Ele pode me sedar novamente se descobrir que estou acordada e sabendo de tudo. Então vou mandar um oficial de justiça aí para te escoltar. E Marina, tenha muito cuidado. Se seu filho é capaz disso tudo, pode ser perigoso quando descobrir que você sabe. Perigoso? A palavra ecoou em minha mente. Ontem à noite, Carlos havia perguntado sobre a possibilidade de eu morrer durante a recuperação. Não foi uma pergunta casual. Foi um plano B. Larissa estava ouvindo tudo com crescente horror. Dona Marina, eu preciso contar uma coisa. Ontem à noite, seu filho perguntou sobre seus medicamentos. Queria saber exatamente quais doses você estava recebendo e se havia alguma medicação que pudesse causar complicações cardíacas. Meu sangue congelou. Complicações cardíacas? Ele disse que queria entender melhor seu tratamento, que estava preocupado com possíveis efeitos colaterais. Na hora achei estranho, mas pensei que fosse só um filho cuidadoso. Um filho cuidadoso não pergunta sobre medicações que podem causar parada cardíaca. Um filho cuidadoso não falsifica documentos, nem conspira com médicos. Carlos não estava apenas planejando me roubar. Ele estava planejando me matar.
Larissa, preciso sair daqui agora. Não posso deixar você sair sem alta médica, dona Marina. O doutor Ferreira vai chegar em 1 hora. E o doutor Ferreira está ajudando meu filho a me roubar. Ele vai me sedar novamente quando chegar. E desta vez, talvez eu não acorde mais. Larissa me olhou por um longo momento, processando a gravidade da situação. Finalmente assentiu. Vou buscar suas roupas, mas precisamos ser rápidas. Enquanto ela saía, forcei-me a andar pelo quarto, testando minha coordenação. Os sedativos ainda afetavam meus reflexos, mas eu podia funcionar. Tinha que poder funcionar. Meu telefone pessoal estava na gaveta do criado mudo. Várias mensagens de Carlos. Como está se sentindo, mãe? O médico disse que você precisa descansar bastante. Não se preocupe com nada, estou cuidando de tudo. Cada mensagem era uma mentira calculada. Ele estava cuidando de tudo mesmo. Cuidando de roubar cada centavo que eu possuía. Larissa voltou com minhas roupas e me ajudou a me vestir. Dona Marina, há uma saída de emergência no subsolo. Posso levá-la até lá, sem passar pela recepção principal. Você pode ter problemas por me ajudar. Prefiro ter problemas com o hospital do que saber que deixei uma mãe ser roubada pelo próprio filho. Descemos pelos elevadores de serviço. Cada andar que passávamos aumentava minha sensação de urgência. Carlos provavelmente já estava no cartório. Marina Santos estava com os contratos falsos. O doutor Ferreira chegaria em breve e descobriria minha fuga. No subsolo, Larissa me guiou através de corredores que cheiravam a desinfetante e comida de hospital. A saída fica ali. Apontou para uma porta dupla no final do corredor. Larissa, você salvou minha vida hoje, literalmente. Tenho mãe também, dona Marina. Sei que faria qualquer coisa por ela, e espero que ela faça por mim também. Do lado de fora, o ar matinal de Belo Horizonte me atingiu como uma bofetada revigorante. Eu estava livre, mas a batalha estava apenas começando. Liguei para um táxi enquanto caminhava pela rua. Cartório da Rua Savassi, por favor. E é urgente. Durante o trajeto, liguei novamente para Conceição. Estou a caminho. Conseguiu chegar lá? Cheguei, sim. Marina, a situação é pior do que imaginávamos. Seu filho não veio sozinho. Está acompanhado de 2 testemunhas que jurarão que você assinou os documentos voluntariamente. E há mais. Descobri que ele já tentou fazer isso antes. Como assim antes? Há 6 meses ele procurou outro cartório com os mesmos documentos. O cartorário achou suspeito e recusou. Carlos mudou de estratégia e esperou você ficar vulnerável no hospital. 6 meses. Ele vinha planejando isso há 6 meses. Todas aquelas visitas carinhosas, os presentes, a preocupação com minha saúde. Era tudo parte do plano. Ele estava me estudando, procurando o momento perfeito para atacar. Conceição, há mais uma coisa. Acho que ele pode estar tentando me envenenar há meses. As vitaminas que ele trouxe, sempre insistindo para que eu tomasse. Marina, pare o táxi agora, não vá direto para o cartório. Por quê? Porque se Carlos realmente vem te envenenando há meses, ele não pode deixar você viva para contar essa história. Quando descobrir que você escapou do hospital e sabe de tudo, você se tornará um perigo mortal para ele. O táxi parou no semáforo e olhei pela janela. Na calçada, reconheci uma figura familiar caminhando em direção ao cartório. Não era Carlos. Era o doutor Ferreira. Conceição, o médico está aqui também. Isso confirma. É uma conspiração organizada, não um crime isolado. Marina, você precisa ir à delegacia agora, não ao cartório. Precisa de proteção policial. Mas era tarde demais. O doutor Ferreira havia me visto através da janela do táxi. Nossos olhares se cruzaram por um segundo que pareceu eterno. Ele pegou o telefone imediatamente. Motorista, mude de direção agora, gritei. Delegacia mais próxima, por favor. Através do vidro traseiro, vi o doutor Ferreira falando urgentemente ao telefone.
enquanto corria em direção ao cartório. Carlos já sabia que eu havia escapado. A partir deste momento, eu não era mais apenas uma vítima de roubo. Eu era uma testemunha que precisava ser silenciada. A delegacia de Savassi fervilhava com a atividade matinal típica de qualquer segunda-feira. Policiais tomavam café, telefones tocavam incessantemente, e o cheiro de papel velho misturado com desinfetante criava uma atmosfera que deveria ser reconfortante, mas só aumentava minha ansiedade. Delegado Marcos Santos, disse o homem de cerca de 40 anos que me atendeu, estendendo a mão com firmeza. A senhora disse que é uma emergência envolvendo falsificação de documentos e conspiração médica. Contei toda a história mais uma vez, cada palavra queimando minha garganta já ressecada pelos sedativos. O delegado ouvia com atenção crescente, fazendo anotações precisas em seu bloco. Dona Marina, essa é uma acusação muito séria. Está dizendo que seu próprio filho falsificou sua assinatura e conspira com um médico para mantê-la sedada enquanto vende seus bens. Não apenas isso, delegado. Agora suspeito que ele vem me envenenando há meses com as vitaminas que trazia. E ontem à noite, ouvi ele perguntando ao médico sobre medicações que poderiam causar parada cardíaca. O delegado parou de escrever. Parada cardíaca? Tem certeza do que ouviu? Tenho, sim. E há mais. Mostrei as mensagens no meu celular. Veja as datas. Ele começou a mandar essas mensagens carinhosas exatamente há 6 meses. A mesma época em que minha advogada descobriu que ele tentou falsificar documentos em outro cartório. Marcos analisou as mensagens com crescente preocupação. Dona Marina, vou mandar uma equipe ao cartório agora mesmo para interromper qualquer transação. E vou solicitar que a perícia analise essas vitaminas que ele trouxe. Delegado, há algo mais que precisa saber. Respirei fundo. Durante os últimos meses tive alguns episódios estranhos. Tonturas, náuseas, dores de cabeça. Achei que fosse da idade, mas agora suspeita que podem ter sido sintomas de envenenamento gradual. Exato. E sempre depois de tomar as vitaminas que Carlos trouxe. Nesse momento, a porta da delegacia se abriu com violência. Carlos entrou como um furacão, os olhos vermelhos de raiva, procurando desesperadamente por mim. Quando me viu sentada ao lado do delegado, sua expressão mudou instantaneamente de raiva para pânico. Mãe, graças a Deus você está bem. Sua voz era perfeita, carinhosa, preocupada. O hospital me ligou dizendo que você havia desaparecido. Estava desesperado. Que performance impressionante. Se eu não tivesse ouvido suas conversas ontem à noite, realmente acreditaria que ele estava genuinamente preocupado. Carlos, disse o delegado Marcos, levantando-se. Sou o delegado Santos. Sua mãe fez algumas acusações graves contra você. Acusações? Carlos fingiu choque perfeitamente. Que tipo de acusações? Minha mãe acabou de sair de uma cirurgia complicada. Ainda está sob efeito de medicamentos pesados. O Dr. Ferreira me avisou que ela poderia ter confusão mental temporária. Confusão mental? Senti minha voz subir uma oitava. Carlos, eu ouvi você ontem à noite no hospital. Ouvi você falando sobre vender minha casa, sobre a procuração falsificada, sobre me manter sedada. Mãe, você estava inconsciente ontem à noite. O Dr. Ferreira pode confirmar. Recebeu sedativos pesados às 10 da noite e só deveria acordar hoje à tarde. O delegado olhou para mim com uma expressão que não consegui interpretar. Carlos estava plantando dúvidas sobre minha sanidade mental, usando exatamente a estratégia que eu havia ouvido ele descrever ontem. Delegado, Carlos continuou, minha mãe assinou uma procuração válida há alguns meses, quando soube que precisaria da cirurgia. Estava preocupada com possíveis complicações e quis garantir que eu pudesse cuidar de seus assuntos se algo acontecesse. Isso é mentira, gritei.
Eu nunca assinei procuração alguma. Mãe, a senhora está confusa. Olha. Carlos tirou um papel do bolso. Aqui está a procuração, com sua assinatura reconhecida em cartório. Meu sangue congelou quando vi o documento. A assinatura realmente parecia minha. Ele havia praticado até ficar perfeita, exatamente como disse ontem. O delegado examinou o papel. A assinatura parece autêntica, Dona Marina. Porque ele praticou por semanas. Minha voz estava ficando histérica. Ele mesmo disse ontem que praticou por semanas para falsificar minha assinatura. Carlos balançou a cabeça tristemente. Delegado, isso me parte o coração. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, independente. Ver ela assim, paranoica, imaginando conspirações. É muito doloroso. Não estou imaginando nada. Larissa, a enfermeira do hospital, ouviu você perguntando sobre medicações que causam parada cardíaca. Larissa? Carlos pareceu genuinamente confuso por um momento. A enfermeira do turno da noite? Delegado, posso explicar isso também. Perguntei sobre medicações porque estava preocupado com os efeitos colaterais dos sedativos na idade avançada da minha mãe. Queria entender os riscos. Idade avançada. Ele estava fazendo de novo, pintando-me como uma idosa senil. E pior, sua explicação soava razoável. Um filho preocupado querendo entender os riscos médicos dos tratamentos da mãe. E quanto a Marina Santos, a corretora? Perguntei desesperada. Ela estava lá ontem também. Marina Santos? Carlos riu suavemente. Mãe, a senhora está confundindo as pessoas. Ontem à noite estava apenas eu e o Dr. Ferreira no quarto. Mais ninguém. O mundo estava desmoronando ao meu redor. Carlos tinha uma resposta para tudo, uma explicação racional para cada acusação. E o pior, ele soava convincente. Nesse momento meu telefone tocou. Era Conceição. Marina, consegui impedir a venda no cartório, mas descobri algo terrível. Seu filho não está sozinho nessa conspiração. Há pelo menos mais 2 pessoas envolvidas e encontrei evidências de que eles já fizeram isso antes. Conceição, estou na delegacia com Carlos. Ele está negando tudo e... Marina, não fale mais nada por telefone. Não sabemos quantas pessoas estão envolvidas. Estou indo para aí com documentos que vão provar tudo. Desliguei o telefone sob o olhar atento de Carlos e do delegado. Quem era, mãe? Perguntou Carlos com falsa preocupação. Minha advogada. Ela conseguiu impedir a venda da casa e tem evidências contra você. Por uma fração de segundo, uma sombra passou pelo rosto de Carlos. Muito rápida, mas eu vi. Medo. Ele teve medo. Delegado, disse Carlos rapidamente. Acho que devemos levar minha mãe de volta ao hospital. Ela claramente ainda está confusa pelos medicamentos e precisa de cuidados médicos. Não vou voltar para aquele hospital. A ideia de voltar para as mãos do Dr. Ferreira me apavorava. Delegado, por favor, me escute. Se voltar para lá, eles vão me matar. Matar? Carlos fez uma expressão de profunda tristeza. Mãe, o Dr. Ferreira salvou sua vida ontem. Como pode dizer uma coisa dessas? Mas nesse momento a porta se abriu novamente e Conceição entrou carregando uma pasta cheia de documentos. Delegado Santos, sou Conceição Matos, advogada da Dona Marina. Trouxe evidências de uma conspiração criminosa envolvendo não apenas Carlos Silva, mas também o Dr. Ferreira e a corretora Marina Santos. Carlos empalideceu visivelmente. Conceição abriu a pasta sobre a mesa. Primeiro, encontrei registros de que Carlos tentou vender a casa da mãe em outro cartório há 6 meses, com os mesmos documentos falsificados. Segundo, descobri que o Dr. Ferreira tem histórico de medicações irregulares em pacientes idosos, cujos filhos posteriormente venderam propriedades. E terceiro, ela tirou um papel que fez Carlos dar um passo para trás. Terceiro,
Marina Santos, a corretora, já foi investigada anteriormente por facilitar vendas fraudulentas de imóveis de pessoas internadas em hospitais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Carlos olhava fixamente para os documentos como se fossem serpentes venenosas. Isso não prova nada, murmurou finalmente. São apenas coincidências. Coincidências? Perguntou Conceição. Carlos, você quer explicar por que há registros de compras suas em farmácias de medicamentos que, combinados, podem causar sintomas similares ao envenenamento gradual? Agora Carlos estava definitivamente em pânico. Suas mãos tremiam ligeiramente, suor formando-se em sua testa. Delegado, disse Conceição, solicito a prisão preventiva de Carlos Silva, do Dr. Ferreira e de Marina Santos por conspiração, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Perguntou o delegado. Sim, porque descobri que Dona Marina não é a primeira vítima. Há pelo menos 3 outros casos similares nos últimos 2 anos. E em 2 deles, as vítimas morreram no hospital por complicações inesperadas. Senti o ar sair dos meus pulmões. Carlos não era apenas um filho ganancioso. Ele era parte de uma rede criminosa que matava pessoas por dinheiro. E eu quase me tornei a próxima vítima. Carlos fez menção de sair correndo, mas o delegado foi mais rápido. Carlos Silva está preso. A cela da delegacia não era o lugar onde imaginei que passaria uma segunda-feira de manhã. Mas ali estava eu, prestando depoimento enquanto Carlos era interrogado numa sala ao lado. Através das paredes finas, podia ouvir fragmentos de sua voz, ainda tentando manter a farsa de filho preocupado. Delegado Marcos, conseguimos localizar o Dr. Ferreira, anunciou o investigador Pedro Oliveira, entrando na sala com mais documentos. Ele estava tentando sair da cidade, mas foi detido na rodoviária. E Marina Santos, ainda procurando. Parece que desapareceu após sair do cartório esta manhã. Conceição, que não havia saído do meu lado desde que chegou, folheava mais papéis de sua pasta infinita. Delegado, encontrei algo que vai chocar vocês. Dona Marina, prepare-se, porque isso vai ser difícil de ouvir. Meu estômago se contraiu. Depois de tudo que descobri nas últimas 24 horas, o que mais poderia haver? Encontrei os registros médicos dos outros casos. As 2 pessoas que morreram nos últimos 2 anos, ambas foram envenenadas gradualmente com uma combinação de medicamentos que simulavam o envelhecimento natural e problemas cardíacos. Que tipo de medicamentos? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Digitálicos em doses baixas, misturados com diuréticos suaves, tomados regularmente por meses, causam fraqueza progressiva, tonturas, náuseas. A vítima pensa que está envelhecendo naturalmente ou desenvolvendo problemas de saúde. Todas as vitaminas que Carlos trouxe, todos os momentos em que me senti fraca, cansada, confusa. Não era idade, era veneno. E o pior, continuou Conceição, é que encontrei suas impressões digitais nos frascos de medicamentos encontrados na casa das outras vítimas. As impressões digitais de Carlos. Sim, ele usava o mesmo método em todas as vítimas. Ganhava confiança, oferecia ajuda com cuidados de saúde. Gradualmente assumia controle dos documentos e medicamentos da pessoa. O investigador Pedro voltou com mais informações. Dona Marina, preciso perguntar. Além das vitaminas, seu filho trouxe outros medicamentos? Remédios para a pressão? Para o coração? Alguma coisa assim? Pensei cuidadosamente. Sim, há uns 3 meses ele trouxe um remédio natural para controlar minha pressão. Disse que era melhor que os medicamentos que eu tomava. A senhora parou de tomar seus medicamentos normais? Não completamente, mas reduzi as doses, porque Carlos disse que o remédio natural era mais eficaz. Pedro e Conceição,
Trocaram olhares graves. Dona Marina, disse Pedro gentilmente, seus medicamentos normais para a pressão provavelmente estavam protegendo você dos efeitos mais severos do envenenamento. Quando reduziu as doses, ficou mais vulnerável. Mais vulnerável como? Se tivesse continuado tomando as vitaminas dele por mais alguns meses, provavelmente teria desenvolvido problemas cardíacos graves, talvez fatais. Senti bile subindo pela garganta novamente. Carlos estava me matando lentamente e eu estava ajudando ao reduzir minha medicação protetora. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Perguntei. Conceição consultou suas anotações. Pelos registros que encontrei, a primeira vítima foi há 2 anos e meio. Dona Juliana Ferreira, viúva de 82 anos. Morreu de parada cardíaca após meses de envenenamento gradual. Seu sobrinho herdou uma casa de R$500 mil. O sobrinho era cliente do Dr. Ferreira, amigo de Carlos, e usou Marina Santos como corretora para vender a casa imediatamente após o funeral. Um padrão. Não eram crimes isolados, mas um esquema organizado. Carlos, o doutor e a corretora trabalhavam juntos para identificar vítimas vulneráveis, envenená-las gradualmente, forjar documentos e roubar seus patrimônios. A segunda vítima, continuou Conceição, foi João Santos, viúvo de 77 anos, há 1 ano e meio. Mesmo padrão: envenenamento gradual, falsificação de documentos, morte por complicações cardíacas. Seu neto herdou 2 apartamentos. E agora era minha vez. Exato. Mas você cometeu o erro imperdoável de sobreviver à cirurgia e descobrir o plano. Nesse momento, ouvimos gritos vindos da sala de interrogatório. A voz de Carlos, não mais controlada e carinhosa, mas desesperada e furiosa. Ela não pode provar nada. São apenas coincidências. Minha mãe está senil, confusa pelos medicamentos. O delegado Marcos entrou na nossa sala. Dona Marina, preciso que a senhora ouça algo. Levou-nos até uma sala com equipamento de áudio. Conseguimos autorização para gravar a conversa de Carlos com seu advogado. Escutem. A voz de Carlos soou pelos alto-falantes, clara e fria. Doutor, precisa me tirar daqui hoje mesmo. A velha descobriu tudo e agora tem evidências. Se ela continuar viva, todos nós vamos presos. Carlos, você está sendo gravado, sussurrou a voz do advogado. Não importa mais. Você precisa avisar Marina Santos para eliminar todas as evidências. E precisa avisar o Ferreira para resolver o problema da minha mãe. Resolver como? Use sua imaginação. Acidente, complicação médica, qualquer coisa. Ela não pode depor contra nós. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carlos havia acabado de confessar, gravado, que queria me assassinar para evitar que eu testemunhasse contra eles. Meu próprio filho, murmurei, quer me matar. Ex-filho, corrigiu Conceição firmemente. Marina, essa pessoa não é mais seu filho. É um criminoso que casualmente compartilha seu DNA. O investigador Pedro se juntou a nós. Dona Marina, temos más notícias. Marina Santos foi encontrada morta em seu apartamento há 1 hora. Morta? Como? Aparente suicídio. Overdose de medicamentos. Deixou uma carta confessando participação nos crimes e dizendo que não conseguia mais viver com a culpa. Suicídio ou foi silenciada? Perguntou Conceição. Ainda investigando, mas o timing é muito conveniente. Com ela morta, metade das evidências contra Carlos e o Dr. Ferreira desaparece. Senti que estava entrando numa espiral de violência, da qual talvez não conseguisse escapar. Carlos e seus cúmplices eram capazes de matar para proteger seus crimes. Marina Santos pode ter sido assassinada para não testemunhar, e agora eu era a próxima na lista. Delegado, disse Conceição,
Solicito proteção policial para Dona Marina. Ela é a principal testemunha e está em perigo real de morte. Já estava pensando nisso. Vou colocar 2 policiais fazendo segurança 24 horas. Mas no fundo do meu coração, sabia que 2 policiais talvez não fossem suficientes. Carlos havia construído uma rede criminosa durante anos. Quantas outras pessoas estavam envolvidas? Quantos outros médicos, advogados, funcionários de cartório faziam parte do esquema? Conceição, preciso perguntar uma coisa terrível, disse, baixando a voz. Você acha que meu outro filho, Pedro, pode estar envolvido? Conceição me olhou com compaixão. Marina, por que está pensando isso? Porque Pedro sempre foi muito próximo de Carlos, e há alguns meses ele também começou a se oferecer para me ajudar com documentos e questões financeiras. E se? Não, interrompi meu próprio pensamento. Não posso desconfiar de todos os meus filhos. Se começar a suspeitar de Pedro também, vou enlouquecer. Mas a semente da dúvida estava plantada. Se Carlos era capaz de me envenenar e tentar me matar por dinheiro, o que me garantia que Pedro não estava fazendo o mesmo jogo, apenas com mais sutileza? O delegado Marcos voltou com uma expressão sombria. Dona Marina, tenho más notícias. O doutor Ferreira conseguiu um habeas corpus. Vai ser liberado ainda hoje. Como assim liberado? O advogado dele alegou que não há evidências suficientes para mantê-lo preso. E, tecnicamente, está certo. Tudo que temos são circunstâncias suspeitas, mas não provas diretas. Conceição bateu o punho na mesa. Delegado, ele estava conspirando para manter a mulher sedada enquanto roubavam seus bens. Eu sei, doutora Conceição, mas o habeas corpus está fundamentado. Não posso fazer nada. Senti o pânico se instalando novamente. O doutor Ferreira solto, Marina Santos morta, Carlos desesperado na prisão. A rede criminosa estava se desfazendo, mas os elementos mais perigosos ainda estavam livres. E se o doutor Ferreira vier atrás de mim? Perguntei. Por isso a proteção policial, disse o delegado. Mas, Marina, preciso ser honesto. Se eles realmente querem te eliminar, vão encontrar um jeito. E você? O que faria no meu lugar? Confiaria na proteção policial ou fugiria para algum lugar onde ninguém pudesse me encontrar? Eu estava prestes a descobrir se uma mãe de 58 anos tinha coragem suficiente para lutar contra uma rede criminosa que incluía seu próprio filho. A casa segura onde a polícia me levou ficava numa rua tranquila de Nova Lima, com 2 policiais fazendo rondas constantes. Mas mesmo com proteção, não conseguia dormir. Cada ruído da noite me fazia saltar da cama. Cada sombra que se movia lá fora poderia ser o doutor Ferreira, vindo cumprir a promessa de resolver meu problema. Eram 3 da manhã quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marina, sou eu, Pedro. Meu segundo filho. A voz dele soava tensa, preocupada. Pedro, como conseguiu esse número? A polícia disse que... Marina, escuta. Preciso te encontrar urgentemente. Descobri coisas sobre Carlos que você precisa saber. Meu sangue congelou. As dúvidas que havia plantado algumas horas antes voltaram com força total. Que tipo de coisas, Pedro? Não posso falar por telefone. Onde você está? Posso ir até aí? Pedro, como você soube que estou numa casa segura? Isso deveria ser informação confidencial. Silêncio do outro lado da linha. Quando Pedro respondeu, sua voz estava diferente, mais fria. Marina, você está sendo muito paranoica. Sou seu filho, quero apenas te ajudar. Seu filho. A mesma coisa que Carlos havia dito ontem na delegacia. Será que havia 2 filhos conspirando contra mim? Ou Pedro realmente estava tentando me ajudar? Pedro, me encontra na delegacia amanhã de manhã, com proteção policial. Não posso esperar até amanhã. O que descobri sobre Carlos é urgente. Se não agirmos esta noite, você pode correr perigo. Agir esta noite? Por que a urgência? Meus instintos de mãe,
Os mesmos que me salvaram ao fingir dormir no hospital estavam gritando alerta. Pedro, qual é seu nome completo? Como assim? Você é minha mãe, sabe meu nome? Responda à pergunta. Pedro Silva. Errado. O nome completo de Pedro era Pedro Santos Silva. Ele havia mudado para Santos em homenagem ao avô quando completou 18 anos. Qualquer pessoa que realmente fosse Pedro saberia disso. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme. Marina, você está confusa pelos medicamentos? Sou Pedro, seu filho. Preciso te ver agora. Desliguei o telefone imediatamente e liguei para o delegado Marcos. Delegado, alguém ligou fingindo ser meu filho Pedro. Sabia sobre a casa segura e queria se encontrar comigo esta noite. Merda! O local foi comprometido. Marina, vista-se agora. Vamos transferi-la para outro lugar. Em 5 minutos estava num carro da Polícia Civil, deixando para trás a primeira casa segura. Durante o trajeto, o investigador Pedro Oliveira me explicou o que havia descoberto. Marina, interceptamos comunicações entre pessoas ligadas ao Dr. Ferreira. Eles sabem onde você estava e estão organizando um plano para te eliminar esta noite. Como descobriram a localização? Ainda investigando, mas suspeitamos que há alguém dentro da própria polícia passando informações. Alguém dentro da polícia. A rede criminosa era ainda maior do que imaginávamos. Quantas pessoas estavam envolvidas nesse esquema de roubar e matar idosos? E meu filho Pedro, o verdadeiro Pedro, está sendo protegido também. Quando soubemos da ligação falsa, mandamos uma equipe buscá-lo. Ele está bem, mas extremamente preocupado com você. Chegamos à segunda casa segura, desta vez numa área rural, longe da cidade. Era uma propriedade isolada, cercada por muito terreno vazio. Mais segura, mas também mais vulnerável se alguém conseguisse chegar até lá. Marina, disse o investigador Pedro, preciso te contar algo que descobrimos sobre Carlos. É difícil de ouvir. Sentei-me na sala simples da casa, preparando-me para mais revelações horríveis sobre meu filho. Carlos não começou a cometer esses crimes há 2 anos. Encontramos evidências que remontam a pelo menos 5 anos. E Marina, seu ex-marido, o pai de Carlos e Pedro, pode não ter morrido de causas naturais. O mundo parou. Meu ex-marido, João, havia morrido há 7 anos de infarto. Tínhamos nos divorciado, mas mantínhamos uma relação cordial por causa dos filhos. Como assim pode não ter morrido de causas naturais? João estava renegociando seu testamento poucos meses antes de morrer. Queria deixar tudo diretamente para você e Pedro, cortando Carlos completamente da herança. Por que faria isso? Porque havia descoberto que Carlos estava roubando dinheiro da empresa familiar. João tinha provas de que Carlos desviava lucros há anos. Minha mente trabalhava freneticamente, conectando pontos que nunca havia considerado. João morreu subitamente, sem histórico cardíaco. Carlos foi quem encontrou o corpo. Carlos foi quem insistiu para que não houvesse autópsia, dizendo que seria muito traumático para a família. Investigador Pedro, você está dizendo que Carlos pode ter matado o próprio pai? É uma possibilidade que não podemos ignorar. João morreu 3 dias antes da reunião marcada com o advogado para alterar o testamento. Muito conveniente para Carlos. Senti como se estivesse caindo num poço sem fundo. Se Carlos havia matado o pai há 7 anos, então ele era um assassino muito mais experiente e perigoso do que qualquer um havia imaginado. E há mais, continuou o investigador. Encontramos correspondências entre Carlos e o Dr. Ferreira, que datam de 6 anos atrás. Eles se conheciam muito antes dos casos que descobrimos. 6 anos? Mas isso significa que eles planejaram a morte do seu ex-marido juntos. O Dr. Ferreira provavelmente forneceu a substância que causou o infarto, e Carlos
administrou. Nesse momento, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Conceição. Marina, onde você está? Aconteceu algo terrível. O que agora? Pedro, seu filho Pedro, foi sequestrado há 1 hora. O telefone escorregou da minha mão. O investigador Pedro o pegou antes que caísse no chão. Doutora Conceição, aqui é o investigador Pedro Oliveira. Como foi o sequestro? 3 homens encapuzados invadiram a casa onde ele estava sendo protegido. Mataram os 2 policiais de guarda e levaram Pedro. Deixaram um bilhete. Que bilhete? Se Marina quiser ver o filho vivo novamente, deve se entregar no Hospital das Clínicas às 4 da manhã, sozinha. Qualquer presença policial resultará na morte imediata de Pedro. Olhei para o relógio. Eram 3h40 da manhã. 20 minutos para tomar a decisão mais difícil da minha vida. Me entregar para salvar Pedro, sabendo que provavelmente morreria no processo. Marina não pode fazer isso, disse o investigador. É uma armadilha óbvia. Óbvia, mas eficaz. Eles sabem que não posso deixar Pedro morrer. Se você for lá, eles vão matar vocês 2. Pelo menos aqui você tem uma chance. Que chance? Eles conseguiram localizar 2 casas seguras, subornar policiais, sequestrar meu filho mesmo com proteção. Onde posso me esconder que eles não me encontrem? Conceição continuava na linha. Marina, há uma terceira opção. Descobri onde Carlos estava sendo transferido. Se conseguirmos chegar até ele, talvez possamos negociar. Negociar o quê? A vida de Pedro pela informação sobre toda a rede criminosa. Carlos é a única pessoa que sabe quantos outros estão envolvidos. O investigador Pedro balançou a cabeça. Muito arriscado. Carlos não tem motivos para cooperar. Tem sim, disse Conceição. Porque se Pedro morrer, Carlos vai ser acusado de homicídio qualificado. Vai pegar prisão perpétua. Mas se Pedro sobreviver e Carlos colaborar com a investigação, pode conseguir uma pena menor. Você realmente acha que Carlos se importa com a vida de Pedro? Perguntei. Ele estava disposto a me matar. Por que pouparia o irmão? Porque Pedro sempre foi o filho favorito do pai. Carlos tinha ciúmes, mas nunca ódio real. E porque se Pedro morrer, todas as suspeitas sobre a morte do seu ex-marido vão intensificar. Carlos precisa de Pedro vivo para manter sua versão dos fatos. Era um plano desesperado, mas melhor que me entregar passivamente no hospital. Onde Carlos está sendo transferido? Perguntei. Presídio de Ribeirão das Neves. Chegará lá em 1 hora. O investigador Pedro consultou seu relógio. Marina, mesmo que consigamos falar com Carlos, como garantimos que ele realmente tem controle sobre os sequestradores? Pode ser que a rede já esteja agindo independentemente dele. Só há uma forma de descobrir, respondi, levantando-me. Vamos até o presídio. Marina, isso é loucura. Investigador, meu filho mais novo pode estar sendo torturado neste exato momento por causa dos crimes que meu filho mais velho cometeu. Se há uma chance, por menor que seja, de salvar Pedro, vou tentar. Durante o trajeto até o presídio, Conceição me contou mais detalhes sobre o que havia descoberto. Marina, a rede criminosa é ainda maior do que imaginávamos. Encontrei conexões com pelo menos 12 casos similares, em 3 estados diferentes. Todos seguindo o mesmo padrão: envenenamento gradual, falsificação de documentos, mortes convenientes. 12 casos? E esses são apenas os que consegui rastrear. Pode haver dezenas de outros, todos com Carlos envolvido? Não diretamente, mas todos conectados ao Dr. Ferreira ou pessoas ligadas a ele. Carlos parece ser apenas uma peça, numa organização muito maior. Chegamos ao presídio às 4h30 da manhã. O sol estava nascendo e eu não sabia se viveria para ver outro amanhecer. Carlos nos recebeu numa sala de visitas vazia, algemado e com um uniforme laranja de presidiário. Quando me viu,
Sua expressão mudou completamente. Não havia mais fingimento, não havia mais máscara de filho carinhoso, apenas ódio puro. Vieram me oferecer um acordo? Perguntou friamente. Vim te pedir para salvar seu irmão, respondi, tentando manter a voz firme. Pedro sempre foi o queridinho, não é? O filho perfeito que nunca fez nada de errado. Carlos, onde ele está? Em algum lugar onde vocês nunca vão encontrar. E Marina, já que vamos morrer mesmo, posso te contar a verdade sobre tudo. Que verdade? Carlos sorriu. Um sorriso gelado que me fez lembrar de serpentes venenosas. A verdade é que você deveria ter morrido junto com papai há 7 anos. Mas você foi esperta demais. Desconfiada demais. Nunca tomou os medicamentos que eu oferecia regularmente. Demorou anos para eu encontrar uma oportunidade real. Você matou seu pai. Claro que matei. Aquele idiota ia deixar tudo para você e Pedro. Eu trabalhei na empresa da família por 15 anos e ia ficar sem nada. E agora vai matar Pedro também? Pedro vai morrer se você não fizer exatamente o que eu mandar. E Marina, você também vai morrer hoje. A única diferença é se Pedro morre junto ou se você consegue salvar pelo menos um filho. O investigador Pedro se inclinou para a frente. Carlos, que tipo de acordo você quer? Quero que Marina se entregue no local que vou indicar. Sozinha, sem polícia, sem advogados. Em troca, Pedro fica vivo. E depois? Depois Marina vai ter um acidente. Muito trágico. Uma mãe desesperada que não conseguiu lidar com a prisão do filho e se suicidou. Olhei para meu filho, se ainda podia chamá-lo assim, e vi um estranho completo. Um monstro que havia nascido do meu ventre, crescido com meu amor, e agora queria me destruir. Carlos, onde tenho que ir? Não, gritou o investigador. Marina, você não pode fazer isso. Mas eu já havia decidido. Se havia uma chance de salvar Pedro, mesmo que custasse minha vida, eu faria isso. Porque uma mãe verdadeira protege seus filhos, mesmo dos próprios irmãos. Carlos, onde é o local? Ele me deu um endereço numa área industrial abandonada. 1h da tarde. Sozinha. Se houver qualquer polícia num raio de 1 quilômetro, Pedro morre na hora. Quando saímos da sala, Conceição me agarrou pelo braço. Marina, você não pode ir. É suicídio. É a única chance que Pedro tem. E se for uma armadilha? E se Pedro já estiver morto? Então pelo menos vou morrer tentando salvá-lo. Mas no fundo, eu sabia que havia uma terceira opção. Uma opção que nenhum deles estava considerando, mas que uma mãe desesperada sempre tem. Se eles queriam guerra, iam ter guerra. 7h da manhã. 6 horas para encontrar Pedro antes do prazo que Carlos havia estabelecido. Mas eu não ia simplesmente me entregar como um cordeiro para o abate. Se 58 anos de vida me ensinaram alguma coisa, foi que uma mãe lutando pelos filhos é a força mais perigosa do mundo. Conceição, preciso que você faça algumas ligações para mim, disse enquanto voltávamos da prisão. Marina, por favor, não me diga que está planejando se entregar. Não exatamente. Estou planejando encontrar Pedro antes da 1h da tarde. O investigador Pedro, que vinha dirigindo em silêncio, olhou para mim pelo retrovisor. Marina, com todo respeito, você não é policial. Não tem treinamento para esse tipo de operação. Você tem razão. Não sou policial, mas sou mãe e conheço meus filhos melhor que qualquer um. Carlos cometeu um erro ao me dar esse prazo. Que erro? Ele assumiu que eu ficaria paralisada pelo medo e pela indecisão. Mas, na verdade, me deu tempo para agir. Expliquei meu plano enquanto voltávamos para a cidade. Era arriscado, provavelmente idiota, mas era nossa única chance real. Conceição, você precisa ligar para João Matos, seu primo que trabalha na companhia telefônica.
Preciso da localização do celular de Pedro. Marina, a polícia já tentou isso. O telefone está desligado. Mas antes de desligar, ele pode ter mandado uma mensagem. Pedro é inteligente. Se teve qualquer oportunidade, deixou uma pista. Chegamos ao escritório de Conceição, onde ela tinha recursos para fazer as pesquisas necessárias. Enquanto ela trabalhava nos computadores e telefones, liguei para minha irmã Larissa, que morava em São Paulo. Larissa, preciso que você venha para Belo Horizonte hoje mesmo e traga Marcos com você. Marcos era meu cunhado, ex-militar, especialista em segurança. Se alguém podia me ajudar numa operação de resgate, era ele. Marina, o que está acontecendo? Você sumiu ontem e... Contei toda a história rapidamente. Larissa ouviu em silêncio crescente. Meu Deus, Marina. Carlos sempre foi estranho, mas isso... Larissa, posso contar com vocês? Claro. Marcos já está preparando o equipamento. Chegamos aí em 4 horas. Equipamento. Marcos havia servido no exército por 20 anos, antes de se aposentar. Tinha contatos, recursos e, mais importante, experiência em operações de resgate. Conceição desligou o telefone com uma expressão vitoriosa. Marina, encontrei algo. O quê? Pedro enviou uma mensagem de texto às 3 da madrugada, poucos minutos antes do sequestro, para um número que não reconhecemos. Que mensagem? Apenas coordenadas geográficas e uma palavra. Águia. Águia. O investigador Pedro se aproximou. Dona Marina, essas coordenadas. Conhece esse local? Olhei para as coordenadas que Conceição havia escrito. Pareciam familiares, mas não conseguia identificar exatamente onde eram. Conceição, pode mapear essas coordenadas? Em poucos minutos, tínhamos a localização exata na tela do computador. Era uma área industrial abandonada, a cerca de 20 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Águia, murmurei, olhando para o mapa. Pedro, você lembra da nossa casa de campo? Que casa de campo? Quando os meninos eram pequenos, tínhamos uma pequena propriedade rural. João construiu uma torre de observação de pássaros lá. Os meninos a chamavam de Ninho da Águia. E onde ficava essa propriedade? Comparei minhas memórias com o mapa. Muito perto dessas coordenadas, talvez a 500 metros. Pedro deve ter se lembrado da propriedade quando viu onde estava sendo levado, disse o investigador. Isso significa que ele pode estar na nossa antiga casa de campo, ou pelo menos perto o suficiente para reconhecer a área. Tínhamos uma pista real. Pela primeira vez em 24 horas, senti uma fagulha de esperança. Investigador Pedro, você pode organizar uma equipe para ir até lá? Posso, mas Marina, você não pode ir junto. É muito perigoso. Não vou ficar aqui esperando enquanto meu filho está sendo torturado. Entendo seus sentimentos, mas... Não, você não entende, interrompi sentindo a raiva crescer. Você não entende o que é carregar um filho no ventre por 9 meses, cuidar dele quando está doente, vê-lo dar os primeiros passos, ensinar ele a andar de bicicleta e depois descobrir que outro filho quer matá-lo por dinheiro. O investigador ficou em silêncio. Pedro é meu filho, meu bebê. E se há uma chance de salvá-lo, vou estar lá. Conceição me tocou o ombro gentilmente. Marina, e se for uma armadilha? E se Carlos mentiu sobre o local? Então pelo menos descobriremos juntas. Nesse momento meu telefone tocou. Era Larissa. Marina, chegamos. Onde vocês estão? Já? Como chegaram tão rápido? Marcos dirigiu como um louco e trouxe alguns amigos. Alguns amigos, conhecendo Marcos, provavelmente ex-militares como ele, homens com experiência em situações de combate. Estamos no escritório da Conceição, na rua Savassi. Em 15 minutos, Larissa e Marcos chegaram acompanhados de 3 homens que pareciam capazes de invadir um pequeno país se necessário. Marcos me cumprimentou com um abraço apertado.
Marina, explique exatamente onde você acha que Pedro está. Mostrei as coordenadas e expliquei sobre a antiga propriedade rural. Marcos analisou o mapa com olhos experientes. É um local isolado, boa cobertura natural. Fácil de defender, mas também fácil de cercar. Se Pedro está mesmo lá, podemos tirá-lo. Que tipo de resistência podemos esperar? Pelo que você contou sobre Carlos e a organização, provavelmente 3 ou 4 homens armados. Nada que não possamos lidar. O investigador Pedro se aproximou. Marcos, preciso deixar claro que esta não é uma operação oficial da polícia. Se algo der errado. Investigador, respeito sua posição. Mas essa mulher é família. Família protege família. Senti lágrimas queimando meus olhos. Depois de dias descobrindo que não podia confiar nem no próprio filho, ter pessoas dispostas a arriscar a vida por mim, e Pedro era esmagador. Quando vamos? Perguntei. Agora, respondeu Marcos. Cada minuto que esperamos é um minuto a mais que eles têm para machucá-lo ou movê-lo para outro local. Preparamos tudo rapidamente. Marcos e seus amigos tinham equipamentos que pareciam saídos de um filme de ação. Coletes à prova de balas, óculos de visão noturna, equipamentos de comunicação. Marina, disse Marcos, você vai ficar no veículo de comando, a pelo menos 500 metros da ação. Não discuta, mas, sem mas. Pedro precisa da mãe dele viva quando sair dessa situação. Morrer heroicamente não vai ajudar ninguém. Tinha razão, mas ainda assim, doía ficar de fora da ação. Durante o trajeto até a propriedade rural, Conceição me mostrou mais informações que havia descoberto. Marina, encontrei registros de que a organização criminosa tem ramificações em pelo menos 5 estados. Não são apenas alguns criminosos locais. É uma rede nacional. Nacional? Sim, e você pode ser a chave para desmantelar tudo isso. Como assim? Porque você é a primeira vítima que sobreviveu e pode testemunhar. Todas as outras morreram ou foram silenciadas. Seu depoimento pode derrubar dezenas de criminosos. E por isso eles querem tanto me eliminar? Exato. Pedro não é apenas um refém para forçar você a se entregar. Eliminando vocês dois, a organização remove as 2 únicas pessoas que podem conectar todos os crimes. Chegamos à área rural quando o sol estava quase a pino. Marcos posicionou seus homens estrategicamente ao redor da antiga propriedade. Através dos binóculos, conseguia ver nossa antiga casa de campo, agora abandonada e coberta pela vegetação. Tem movimento lá, informou Marcos pelo rádio. Pelo menos 2 homens na parte externa. Provavelmente outros dentro da casa. E Pedro, ainda procurando. Mas Marina precisa se preparar para a possibilidade de que ele está vivo. Interrompi firmemente. Sinto isso. E realmente sentia. Uma mãe sabe quando um filho está em perigo, mas também sabe quando ele ainda está lutando. Pedro estava vivo. Tinha que estar. Iniciando a aproximação, informou Marcos. Marina, qualquer coisa que aconteça, não saia do veículo até darmos sinal. Observei através dos binóculos, enquanto Marcos e seus homens se moviam como sombras pela propriedade. Em poucos minutos, localizaram e neutralizaram os guardas externos. Casa principal limpa, informou Marcos. Encontramos Pedro. Como ele está? Vivo, consciente, machucado, mas não gravemente. Estamos tirando ele de lá agora. Senti como se pudesse respirar novamente pela primeira vez em 2 dias. Mas a celebração durou pouco. Marina, a voz de Marcos soou tensa pelo rádio. Temos um problema. Pedro disse que isso é uma armadilha. O local real onde queriam que você fosse é outro. E eles sabem que estamos aqui. Como sabem? Porque seu telefone está sendo rastreado. Eles ouviram todas as nossas conversas.
Nesse momento, vários carros se aproximaram rapidamente pela estrada rural, cercando nossa posição. A guerra havia começado. Os carros que nos cercavam pararam a 50 metros de distância, criando um semicírculo perfeito que bloqueava todas as rotas de fuga. Homens armados saíram dos veículos, mas mantiveram distância. Queriam negociar, não começar um tiroteio imediatamente. "Marina Silva!" gritou uma voz familiar. O Dr. Ferreira, que deveria estar preso, mas aparentemente havia sido liberado. "Sabemos que está aí. Vamos resolver isso civilizadamente." Marcos comunicou pelo rádio. "Tenho Pedro em segurança dentro da casa. Ele está machucado, mas pode se mover. Marina, eles querem falar com você. É uma armadilha." "Claro que é. Mas talvez seja a nossa chance de acabar com isso de uma vez por todas." O investigador Pedro, que havia ficado comigo no veículo de comando, checou seu equipamento de gravação. "Marina, se você vai falar com eles, precisamos gravar tudo. Pode ser nossa única chance de conseguir confissões." "Doutor Ferreira!" gritei de volta. "Quero ver meu filho primeiro. Quero prova de que ele está bem. É claro. Mas você precisa vir até aqui, sem armas, sem polícia." "Como sei que não vão atirar assim que eu me aproximar?" "Porque precisamos de você viva, Marina. Pelo menos temporariamente." "Pelo menos temporariamente." Que reconfortante. Marcos voltou pelo rádio. "Marina, Pedro me contou algumas coisas importantes. A organização é ainda maior do que pensávamos. Há juízes, promotores, delegados envolvidos. Por isso conseguem operar livremente." "Juízes envolvidos?" "Sim." E Pedro ouviu eles falando sobre pelo menos 30 vítimas nos últimos 5 anos. Não apenas em Minas Gerais, mas no Rio, em São Paulo, até no sul do país. 30 vítimas, 30 famílias destruídas, 30 pessoas mortas por ganância. "Marina!" gritou o Dr. Ferreira novamente. "Não temos o dia todo. Sua cooperação pode salvar não apenas Pedro, mas você também." "Mentira!" gritei de volta. "Vocês vão nos matar de qualquer jeito." "Não necessariamente. Temos uma proposta." Uma proposta. Isso significava que estavam com medo. Se tivessem controle total da situação, não estariam negociando. Que tipo de proposta? "Venha aqui e descubra." Olhei para o investigador Pedro. "Se eu for lá e conseguir que eles confessem tudo gravado, serve como evidência?" "Serve, mas Marina. Mais nada. Esta pode ser nossa única chance de acabar com isso." Checamos o equipamento de gravação uma última vez. Eram 2 dispositivos pequenos, um no meu colar e outro costurado na minha blusa. Mesmo que encontrassem um, o outro continuaria funcionando. "Marcos, falei no rádio assim que eu sair do veículo. Vocês podem se aproximar? Já estamos nos posicionando. Qualquer sinal de perigo, atacamos." Respirei fundo e saí do veículo. O sol do meio-dia batia forte na minha cabeça enquanto caminhava em direção ao grupo de criminosos que havia destruído minha família. O Dr. Ferreira estava no centro do grupo, sorrindo como se fôssemos velhos amigos, se encontrando para um churrasco. Ao lado dele, reconheci 2 homens que haviam estado no hospital na noite do meu sequestro. "Marina, como está se sentindo? Espero que não tenha nenhum efeito colateral dos sedativos." "Corte a encenação, doutor. O que vocês querem?" "Direto ao ponto." "Gosto disso." Ele gesticulou para os homens ao redor. "Marina, apresento alguns dos meus sócios. Somos uma empresa familiar, por assim dizer. Uma empresa de assassinos. Assassinos é uma palavra muito feia. Prefiro facilitadores de heranças antecipadas. Nojento. Eles estavam fazendo piadas sobre matar pessoas por dinheiro." "Doutor, qual é sua proposta?" "Simples. Você assina alguns documentos transferindo todos os seus bens para Carlos e, em troca, Pedro fica vivo. E eu? Bem, você infelizmente sofrerá um acidente. Muito trágico.
Uma mãe que não conseguiu lidar com a prisão do filho e decidiu se juntar ao ex-marido. Vocês mataram João. Claro que matamos. Aquele idiota estava atrapalhando nossos negócios há anos. Sempre investigando, fazendo perguntas, sendo inconvenientemente honesto. Uma confissão gravada. Perfeito. E quantas outras pessoas vocês mataram? Ah, Marina, perdemos a conta. Mas posso dar alguns números aproximados. Nos últimos 5 anos, ajudamos cerca de 40 famílias a resolver problemas de herança complicadas. 40 pessoas? 40 casos. Alguns envolviam casais, então o número real de mortes é maior. Meu Deus! Eram muito mais do que os investigadores haviam estimado. E como funciona exatamente? Vocês escolhem as vítimas ou os familiares procuram vocês? Ambos. Às vezes identificamos oportunidades. Pessoas idosas com patrimônio e familiares gananciosos. Outras vezes, os familiares nos procuram diretamente. Carlos os procurou? Na verdade, foi o contrário. Identificamos você como uma oportunidade há alguns anos. Viúva, 2 filhos, bom patrimônio. Pesquisamos a família e descobrimos que Carlos tinha algumas dívidas e, digamos, flexibilidade moral. Vocês corromperam meu filho? Marina, ninguém corrompe quem não quer ser corrompido. Carlos aceitou nossa proposta porque queria aceitar. As palavras doeram mais do que qualquer agressão física. Meu filho não havia sido manipulado ou coagido. Ele havia escolhido me matar por dinheiro. E Pedro? Por que não tentaram recrutar ele também? Pedro é muito parecido com o pai. Honesto demais, moral demais. Não seria útil para nossos negócios. Então decidiram matá-lo também. Não tínhamos escolha. Ele sabe demais agora. Outra confissão gravada. Nesse momento, ouvi um ruído vindo da casa abandonada. Pedro havia conseguido escapar e estava correndo em direção à mata. Peguem ele! Gritou o Dr. Ferreira. 2 homens correram atrás de Pedro, mas Marcos e seus homens estavam mais próximos. Ouvimos disparos, gritos, confusão. Marina! Gritou Pedro da mata. Corra! Eles têm explosivos. Explosivos? Eles estavam dispostos a explodir o local inteiro para nos eliminar. O Dr. Ferreira puxou uma arma e apontou para minha cabeça. Bem, parece que nossa negociação chegou ao fim. Doutor, se atirar em mim, nunca conseguirá os documentos de transferência dos meus bens. Verdade. Mas também não poderá testemunhar contra nós. E se eu morrer aqui, a polícia vai investigar tudo. Vocês vão ser descobertos. Marina, querida, metade da polícia trabalha para nós. A investigação será arquivada como acidente ou suicídio. Metade da polícia. Delegados, investigadores, até juízes. Nossa organização tem ramificações em todas as esferas do poder. Por isso conseguiram operar livremente por tanto tempo. Exato. E vamos continuar operando muito tempo depois que você estiver morta. Mais confissões gravadas. Se eu morresse agora, pelo menos as gravações poderiam desmantelar parte da organização. Mas não pretendia morrer. Doutor, posso fazer uma última pergunta? Pode. Quantos de vocês sabem que esta conversa está sendo gravada? A expressão dele mudou instantaneamente. O quê? Estou usando 2 equipamentos de gravação. Tudo o que vocês confessaram nos últimos 10 minutos está sendo transmitido em tempo real para a Polícia Federal. Impossível. Revistamos você. Não muito bem, aparentemente. O Dr. Ferreira ficou pálido. Ao mesmo tempo, sirenes começaram a soar ao longe. Muitas sirenes. Marina, você nos enganou. Aprendi com os melhores. Vocês me ensinaram que às vezes é preciso mentir para proteger quem amamos. Os homens ao nosso redor começaram a entrar em pânico.
As sirenes estavam se aproximando rapidamente e, pelo som, eram muitos veículos. Chefe, precisamos sair daqui agora! Gritou um dos capangas. Não sei matar ela primeiro, respondeu o doutor apertando o gatilho. Mas Marcos foi mais rápido. O tiro do atirador de elite atingiu o doutor Ferreira antes que ele pudesse disparar. Em poucos minutos a área estava cheia de policiais federais, ambulâncias, veículos especializados. A operação havia sido um sucesso completo. Pedro correu para meus braços, machucado, mas vivo. Choramos juntos enquanto os criminosos eram presos um por um. Mãe, ele disse, eu sabia que você viria me buscar. Sempre, filho. Uma mãe sempre protege seus filhos. E Carlos? Olhei na direção da prisão onde Carlos ainda estava. Carlos fez sua escolha. Agora precisa viver com as consequências. 3 meses depois, o julgamento se tornou um dos maiores casos criminais da história de Minas Gerais. A organização foi completamente desmantelada. 47 pessoas presas, incluindo 3 juízes, 5 delegados e dezenas de médicos, advogados e funcionários públicos. Carlos foi condenado a 60 anos de prisão por homicídio qualificado, associação criminosa e mais 16 crimes relacionados. Durante o julgamento, tentou alegar insanidade mental, mas as gravações provaram que ele era totalmente consciente de suas ações. Pedro se recuperou completamente e hoje trabalha como consultor de segurança, ajudando outras famílias a se protegerem de golpes similares. E eu? Aprendi que a família não se define por laços sanguíneos, mas por amor, lealdade e proteção mútua. Carlos pode ter nascido do meu ventre, mas deixou de ser meu filho no momento em que escolheu me prejudicar. Pedro, Larissa, Marcos e até o investigador Pedro Oliveira. Esses sim são minha verdadeira família. Vendo alguns de vocês, que talvez tenham familiares que demonstram interesse súbito em seus bens ou saúde, deixo este conselho. Confiem sempre na intuição. Se algo parecer estranho, provavelmente é. E lembrem-se, documentos podem ser falsificados, mas o instinto de uma mãe nunca mente. A justiça nem sempre é rápida, mas quando chega, é definitiva. E às vezes, para proteger quem amamos, precisamos ser mais fortes do que jamais imaginamos possível.